Hoje nós iniciamos uma série de estudos sobre temperamentos. A aula 1, nós vamos ter uma conversa filosófica. Num primeiro momento, não vai parecer que nós vamos estar falando de temperamento, mas o objetivo é nós termos um entendimento de onde surgiu essa questão desse termo, por que de se falar do temperamento, qual a ideia, quais os conceitos. O tema do estudo em geral é temperamentos controlados e transformados pelo Espírito. A aula 1, como eu disse, é uma conversa filosófica. Quando se fala de filosofia, a junção de duas palavras gregas. Philos, que quer dizer amor, amizade, e sofia, que quer dizer sabedoria, conhecimento. E o inventor dessa palavra é Pitágoras. Pitágoras viveu 571 anos antes de Cristo até 496 anos antes de Cristo. Ele foi filósofo, matemático, astrônomo e músico grego. Para quem foi na escola, quem teve esse conhecimento, Teorema de Pitágoras, aquele triângulo retângulo, onde tem os cálculos lá da hipotenusa, do cateto, coisas que eu particularmente não entendo muito, né? Mas foi Pitágoras quem criou esse teorema. E lembrando que, avaliando o conceito, filosofia é o amor à sabedoria. O tema da aula de hoje é Conhece-te a ti mesmo. Essa primeira aula ela será dividida em 4 segmentos de raciocínios, ou seja, 4 direcionamentos diferentes de ideias que se complementam. O objetivo disso é trazer as bases do conhecimento que deram origem a esse estudo, de onde surgiram alguns conceitos sobre temperamento. A divisão será essa. No primeiro segmento, nós vamos ver o embasamento desse estudo, de onde foi tirado, qual o autor. O segundo segmento, nós vamos ver a informação sobre o autor desse material. O terceiro segmento, nós vamos ver o embasamento do autor, Tim LaHaye no caso, de onde ele tirou esses conceitos sobre temperamento. No quarto segmento, já para fechar, nós vamos falar sobre a importância de aprendermos sobre temperamentos. Qual a necessidade de se aprender sobre temperamentos? Bom, o embasamento desse estudo foi em cima desses 2 livros aqui. Todo estudo precisa ter uma base de pesquisa. Não podemos falar sobre um assunto baseado na nossa opinião pessoal ou no senso comum, que é a opinião do povo, aquilo que todo mundo fala, ou no achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. O estudo não deve ser baseado nessas questões, no achismo, no senso comum. É necessário que haja uma base sólida para fortalecer nossas ideias e crenças. No caso do cristão, a base de fé e conhecimento é a Bíblia. Na medicina, em outras ciências, a base é a comprovação científica, que ocorre por meio de pesquisas aprofundadas, por meio de experiências, observações, etc. Nada na medicina ou em outras ciências é assim, eu acho que é isso, eu acho... Não, é tudo baseado em resultados de muita pesquisa, de muitas observações. Existem filósofos, pensadores, doutores, em diversas áreas que estudaram muito e comprovaram algumas teses. Nesse sentido, podemos ter essas pessoas como uma referência e os seus conteúdos como uma base do assunto que queremos tratar. O único cuidado é que essas bases não entrem em conflito ou contradição com aquilo que a palavra de Deus ensina. O segundo segmento desse estudo, informações sobre o autor. Quem foi o autor desses livros que esse estudo tem como base? O autor foi Tim LaHaye. Os livros foram Temperamentos Controlados pelo Espírito e Temperamentos Transformados. O autor, Tim LaHaye, ele nasceu em 27 de abril de 1916, morreu dia 25 de julho de 2016. Ele morreu com 90 anos. Tim LaHaye é um nome artístico, é um nome comercial, porque o nome mesmo real dele é Timothy Francis LaHaye. Ele foi um pastor evangélico, batista, americano, que escreveu mais de 85 livros, individuais e em parcerias, tanto de ficção quanto de não ficção. E o seu trabalho como escritor foi o que se destacou no mundo todo. São mais de 60 títulos publicados e mais de 14 milhões de cópias vendidas. A série Deixados para Trás é o maior sucesso de Tim LaHaye. Ele fez parceria com
Jerry B. Jenkins. Os livros de Tim LaHaye aqui no Brasil são esses dois que foram citados, né? Temperamentos Transformados, Temperamentos Controlados pelo Espírito, e esses demais títulos. Um deles foi chamado Ato Conjugal. Tim LaHaye fez parceria com a esposa dele, Beverly LaHaye. Tim Francis LaHaye, Tim LaHaye, ele se alistou nas Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos em 1944, quando completou 18 anos, depois de terminar a escola. LaHaye ele realizou o doutorado em Ministério do Seminário Ocidental e um doutor em literatura. Ele exerceu o pastorado batista e ele esteve à frente da igreja de 1950 a 1981, 31 anos de ministério. E depois ele foi se dedicando em conferências, palestras, aconselhamentos, como evangelista, escritor e outras atividades. E uma curiosidade de Tim LaHaye foi que o pai dele era funcionário da Ford e ele morreu de um ataque cardíaco. Só que Tim LaHaye era muito novinho, ele tinha só 9 anos e ele ficou inconsolável com essa situação. E no velório ainda, ali no funeral, o ministro ali cristão disse a ele que ele descansasse o coração, que o pai dele havia aceitado Jesus e que iria ressuscitar um dia. E essa esperança fez com que Tim LaHaye refletisse e a partir daí ele começou a seguir os caminhos de Deus, ou seja, ele aceitou Jesus no funeral do pai dele. Em resumo, Tim LaHaye ele foi pastor batista americano por 31 anos, evangelista, escritor, conferencista, educador, doutor em literatura, doutor em Ministério Cristão, bacharel em artes. Estava entre as 25 pessoas mais influentes dos Estados Unidos em assuntos cristãos. Ele foi fundador e cofundador de organizações políticas de cunho religioso, foi fundador de colégios, instituições, centro de pesquisas. Como pastor e conselheiro, que foi por muitos anos, ele compartilha experiências ocorridas com pessoas do seu próprio gabinete pastoral, tendo a ética, obviamente, de preservar a identidade das mesmas. Tim LaHaye aborda o assunto sobre temperamentos com base na teoria desenvolvida por Hipócrates. Da mesma forma que eu tive como base desse estudo esses dois livros desse autor, Tim LaHaye também teve as bases dele. E qual foi o embasamento, além dos atendimentos que ele fez na prática mesmo, ali no seu gabinete pastoral, vida ali no dia a dia? Além disso, ele teve como embasamento Hipócrates. Hipócrates ele é de 460 anos antes de Cristo a 377 anos antes de Cristo. Ele nasceu na Grécia e morreu aos 83 anos. A história antiga irá nos dizer que Hipócrates era um médico grego e filósofo, grande observador do organismo humano. Obviamente, né? Ele era um médico, então o objeto de estudo dele era o corpo humano. E ele foi um ícone da medicina ateniense. Por meio dele, a medicina tornou-se uma disciplina independente, o que levou ao surgimento da profissão de médico. Hipócrates ele viveu numa época em que as doenças eram encaradas pelos gregos como algo sobrenatural, como uma punição dos deuses. Eles entendiam que os deuses ficavam furiosos e por isso eles lançavam enfermidades nas pessoas. Esse era o contexto da época que Hipócrates viveu. Também onde a superstição dominava a mente das pessoas em relação à saúde. Hipócrates desenvolveu a medicina de um jeito muito forte, a ponto de quebrar um conceito de que era necessário se conectar com os deuses e praticar rituais religiosos para se recuperar a saúde dos doentes. As pessoas nessa época acreditavam que elas tinham que fazer rituais religiosos para poder alcançar a saúde, fugir dessas questões das doenças, das enfermidades do corpo. E foi Hipócrates quem quebrou esse conceito. Ele racionalizou, ou seja, ele trouxe a razão, o entendimento de que a doença se tratava de algo físico e que precisaria de remédios, interferências e procedimentos médicos para resolver a situação e não uma interferência dos deuses. Além dos princípios de medicina, Hipócrates traz ensinamentos sobre as relações pessoais
adequadas entre médico e paciente. É aquela questão assim do médico avaliar o paciente com cuidado, com atenção, com amparo, muito diferente do que se vê hoje em dia. Existem hospitais que o médico mal olha no rosto do paciente. Muitas pessoas reclamam que vão ao médico, o médico nem olhou no rosto, entrou, perguntou, anotou, deu a receita, tchau e próximo. Hipócrates não concordava com essa postura. Ele entendia que o médico deveria ter um cuidado especial com o paciente, uma atenção, deveria dar um amparo para a pessoa nesse momento de fragilidade, porque haja vista que quando uma pessoa está enferma, quando uma pessoa está passando por um processo de doença, ela fica mais frágil, fisicamente por causa da doença, mas também emocionalmente, psicologicamente, ela fica mais frágil. Então ela necessita de um cuidado mais específico. E é isso que Hipócrates defendia, a relação adequada entre médico e paciente. Os estudos, as observações clínicas, as experiências desse médico contribuíram muito para o desenvolvimento da medicina no decorrer dos tempos. Inclusive, alguns procedimentos são utilizados até hoje e algumas ferramentas criadas por meio dele no passado continuam sendo fabricadas atualmente, inclusive com um nome que ele mesmo deu em sua época e também em sua homenagem. Em meio a tanto sucesso, Hipócrates também cometeu alguns erros, mesmo porque não existe ser humano perfeito. Todo ser humano, por mais estudado que ele seja, por mais que leia, ele sempre estará sujeito a erros, porque é ser humano, e o ser humano comete erros, comete enganos. Com Hipócrates não foi diferente. Em meio a tanto sucesso, ele trouxe aí um divisor de águas na questão da medicina, que até então era só vista como castigo dos deuses. Ele traz ali um novo conceito de que não, a questão da saúde da pessoa necessita de cuidados médicos e de remédios. Então Hipócrates teve esse marco na época dele, mas não deixou também de cometer alguns enganos, onde a ciência e a própria medicina foram trazendo à tona e comprovando o engano. Um dos enganos é que Hipócrates acreditava que na maioria das vezes a pessoa poderia curar por meio dos fluidos do próprio corpo, ou seja, que o corpo poderia curar-se sozinho de algumas doenças, com pouquíssima interferência médica, deixando os remédios mais fortes para casos mais graves, mais nocivos. A ideia aqui é de que o corpo produzia doença, sim, e o próprio corpo poderia trazer a cura por meio de repouso, uma dieta adequada. Foi se descobrindo de que algumas doenças surgem por meio de fatores externos também. Germes, bactérias, fungos, vírus, problemas genéticos por transmissão de outro doente, etc. Até hoje, as escolas de medicina, quando os alunos se formam, eles fazem o juramento de Hipócrates. Eles fazem essa declaração e eu vou ler para você. Prometo que, ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que me forem revelados, os quais terei como preceito de honra. Nunca me servirei da profissão para corromper os costumes e favorecer o crime. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, goze eu para sempre a minha vida e a minha arte de boa reputação entre os homens. Se o infringir ou dele me afastar, suceda-me o contrário. O juramento de Hipócrates, ele está entre os mais famosos de todos os textos da Grécia Antiga. Aqui está o juramento original, a forma tradicional como ele realmente criou, escrito por ele mesmo e também por outros gregos da época. Foi feito por médicos que juraram praticar a medicina com ética. No decorrer dos séculos, as versões foram se modernizando e se adequando ao momento vivido. Não foi algo absoluto, ele criou e permaneceu dessa forma até os dias de hoje, não. No decorrer dos séculos foi se criando outras versões, modernizando, mantendo sim a essência, mantendo sim a base, mas tendo as suas adequações.
Uma curiosidade, e desde o final da década de 40 é que este texto é frequentemente revisado e modernizado pela Declaração de Genebra e legitimizado pela The World Medical Association, que é a Associação Médica Mundial. Com tudo isso que foi falado de Hipócrates, questões dele, o que ele criou, quais as teorias dele, a participação na medicina, o juramento de Hipócrates. O tema desse estudo é temperamentos. Mas o que Hipócrates tem a ver com temperamentos? Bom, vamos primeiramente ao significado da palavra temperamento. A etimologia dessa palavra vem do latim temperamento. Está relacionado com a maneira de ser e a forma de reagir dos indivíduos. O temperamento ele se manifesta de acordo com a interação da pessoa com o meio em que ela vive. Quando a pessoa está sozinha, sem ninguém, não tem como ela manifestar o temperamento dela, ela precisa de estar em contato com outras pessoas. Exemplo, nós sabemos que uma pessoa introvertida, quando ela está no meio de outras pessoas e não fala nada, tá todo mundo ali conversando, compartilhando ideias, e a pessoa mais tímida, mais introvertida, tá lá calado, tá lá distante, não se expõe. E sabemos também que uma pessoa irritadinha, nervosa, quando ela está com outras pessoas, explode. Aí a gente fala, opa, essa pessoa é irritada, essa pessoa tem um temperamento forte. Pessoa alegre, que gosta de contar piada, que gosta de interagir, vai contar uma piada quando está com outras pessoas. Ela só conta piada sozinha se for para treinar. Não, vou treinar para contar piada para um público ou contar piada para alguém. Mas dela sozinha ficar contando piada, não. E a alegria dela, a espontaneidade dela vai manifestar-se quando estiver em interação com outros indivíduos. Porque é isso que acontece com o temperamento. Ele se manifesta na interação com os demais indivíduos. Temperamento é aquilo que a pessoa é na sua individualidade. Ações, reações, posicionamentos, a forma como enxerga o mundo e as pessoas, o jeito de conviver com seus semelhantes, seus gostos, suas habilidades, tudo isso diz respeito ao temperamento da pessoa e o faz ser diferente dos demais. Por mais que se fale que uma pessoa é igual a outra, você é parecida com alguém, você é parecida com seu pai, com a sua mãe, você parece com seu amigo. Por mais que as reações sejam parecidas, sim, podem ser parecidas, porém, existem as suas individualidades, existem coisas que só a pessoa só a pessoa age daquela forma, é como se fosse a digital, cada um tem a sua. De uma forma mais técnica, temperamento é um aspecto da personalidade que aponta as particularidades do nosso comportamento. Na aula 2, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre personalidade. Temperamento é um aspecto da personalidade que aponta as particularidades do nosso comportamento. Trata-se de um conjunto de tendências. Olha só as palavras-chave. Numa parte fala de particularidades, em outra parte fala de tendências. Trata-se de um conjunto de tendências que tem relação com a forma de ver o mundo, interesses, habilidades, valores mais evidentes. Tem muito a ver com isso, com particularidades, com tendências. A pessoa tem uma tendência para agir de tal forma, a pessoa tem uma tendência para ter tal reação. Alguns estudiosos acreditam que o temperamento pode ser observado e corrigido logo nos primeiros anos de vida e possui influência genética. Além da pessoa ter uma bagagem genética que determina o seu temperamento, e também já na infância tem como observar. Uma criança, se ela é um pouco mais tímida, um pouco mais introvertida, se ela é um pouquinho mais falante, um pouquinho mais chorona. Cada criança tem as suas características, as suas tendências. Então já nos primeiros anos de vida já consegue se perceber o temperamento da criança. Com o passar dos anos, com o passar da idade, isso se evidencia mais. Porém, num primeiro momento dá para perceber um traço aqui, um traço ali, uma reação aqui e ali. A gente consegue fazer uma observação um pouquinho superficial. Mas à medida que essa criança vai crescendo, vai se envolvendo com o meio, com outras crianças, com outros indivíduos, o temperamento dela vai se evidenciando e manifestando mais o seu temperamento. O temperamento ele é determinado, como eu já disse, pela herança genética, o que influencia de forma muito significativa
o funcionamento do sistema nervoso endócrino, ou seja, influencia relativamente distintos neurotransmissores e hormônios. Outros aspectos inatos, como o nível de alerta cerebral, também são importantes para o desenvolvimento da personalidade. Essas diferenças individuais, elas geram variações em diferentes características e predisposições. Por exemplo, a hiperatividade do sistema nervoso simpático favorece o aparecimento de sentimentos como ansiedade, enquanto as pessoas introvertidas, elas se caracterizam por níveis cronicamente baixos de ativação cortical, de acordo com o modelo PIN descrito por Hans Eysenck. Voltando à pergunta que não foi respondida ainda, o que Hipócrates tem a ver com os temperamentos? Vamos ver essa questão aí. Foi Hipócrates quem desenvolveu a teoria dos 4 temperamentos. Vejamos. Hipócrates, como pai da medicina, ele era um grande observador do corpo e uma das descobertas que fez foi de que, da mesma forma que o universo possui alguns elementos como terra, ar, fogo e água, possui as 4 qualidades, calor, frio, úmido, seco, ele conclui que o ser humano possui humores corporais, que é a teoria humoral, que são os 4 fluidos, que é o sangue, fleuma é a secreção ali do próprio corpo, a bile branca ou amarela e a bile negra. Dentro disso, ele compreendeu que o temperamento de alguém está totalmente ligado a esses 4 fluidos e que cada indivíduo reage de acordo com a quantidade que o corpo produz desses fluidos. Tempos depois, essa ideia foi desconsiderada por alguns médicos mais modernos. Porém, a teoria em si sobre os 4 temperamentos permaneceu e é muito bem utilizada como objeto de estudo por psicólogos, neurocientistas, filósofos e por outros segmentos até o dia de hoje. Ainda sobre essa questão dos fluidos do corpo, Hipócrates, por ser médico e estudar muito o corpo humano, ele desenvolveu a teoria dos 4 temperamentos, intitulada como teoria humoral ou teoria dos 4 humores. Vamos definir primeiramente essa questão. O que é teoria humoral ou teoria dos 4 humores? A primeira questão é definirmos o que é humor. A palavra humor, ela deriva-se do latim humor. Vem do latim humor, que significa líquido. Humor vem do latim humor, que significa líquido. Na fisiologia, equivale à substância orgânica líquida ou semilíquida do organismo. Na anatomia, fala-se assim do humor aquoso, por exemplo, produzido no olho. O olho tem ali um líquido que, se for acumulando, ele vai ficando assim, não muito líquido, uma secreção mais consistente, semilíquida que se fala. Na linguagem do dia a dia, as pessoas usam muito assim a questão do humor para indicar uma disposição do espírito, como que a pessoa está aquele dia, se ela está bem, se ela está mal. Desse conceito aí é que surgiu os termos bom humor e mau humor, querendo dizer o seguinte, que se os fluidos do corpo, os líquidos, o humor estivessem equilibrados, então a pessoa estava de bom humor. Mas se a pessoa estivesse com os fluidos, os líquidos, os humores dentro de si desequilibrados, então a pessoa estava de mau humor. Os maus líquidos ali agindo, então a pessoa estava de mau humor. Nessa teoria, Hipócrates afirma existir 4 fluidos no corpo humano que comandam o sistema fisiológico da pessoa e interferem de forma muito significativa no temperamento do indivíduo. E quais são esses humores? O sangue, que é armazenado no fígado e levado para o coração, aquecido ali no coração. O fleuma procede do cérebro, também produzidas no pulmão, garganta e em outras partes do corpo. A bile amarela ou branca, produzida no fígado. E a bile negra, produzida no baço e no estômago. Esses são os 4 humores, os 4 líquidos que comandam o sistema
sistema fisiológico do corpo humano. À medida que um desses humores predominasse, iria prevalecer um temperamento específico. E eu vou mostrar a figura aqui a seguir. Nessa figura, vemos a ilustração aqui do que foi explicado. O sanguíneo, o que prevalece ali é quando o sangue vai para o coração e ali o sangue se aquece e ferve, e fica o sanguíneo, aquele temperamento mais impulsivo, mais ativo, ágil, pela questão do sangue ali que ferve no coração e faz a pessoa ter esse temperamento. Tem a pessoa quando ela produz muito bile negra, que é lá do baço e do estômago, ela tem uma tendência para ser melancólica, faz com que a pessoa tenha o temperamento melancólico. E o colérico é a bile amarela, produzida no fígado. Colérico vem de cólera, de ira. Quando é produzido mais essa bile amarela no fígado, o indivíduo teria o temperamento colérico. Fleumas, né, a fleuma do corpo, então o indivíduo vai ser fleumático. A explicação mais prática desses temperamentos eu vou dar na aula 2, que eu estou um pouquinho ainda nas ideias, nos conceitos disso tudo. Recapitulando aqui. Na Grécia Antiga, o famoso médico Hipócrates afirmou que o temperamento e a enfermidade humana dependiam do equilíbrio ou do desequilíbrio entre 4 humores corporais, que são os fluidos: a bile amarela, a bile negra, fleuma e o sangue. Hipócrates ele defende a ideia de que os temperamentos se dão de acordo com a produção e os movimentos desses humores no corpo. Então a dinâmica desses humores no corpo iriam determinar as reações. No conceito de Hipócrates, eles é quem regiam a saúde física e mental do ser humano. Uma observação a ser feita é que isso tudo é segundo a visão de Hipócrates. Depois vieram outros médicos com outros conceitos mais precisos, surgiram equipamentos e ferramentas mais modernas, trazendo outras comprovações e serviram para desassociar essa ideia de que os fluidos do corpo têm a ver com os temperamentos. Anos mais tarde, depois de Cristo, surgiu um médico e filósofo chamado Cláudio Galeno, que reconsiderou essa teoria e pegou como base de seus estudos. Aquilo que já tinha deixado de lado, tinha sido desconsiderado, essa questão do temperamento ter a ver com os fluidos, foi desconsiderado, mas Cláudio Galeno ele resgatou, revitalizou essa teoria e passou a usar como uma base de estudo. Ao surgir teorias mais modernas, Hipócrates continuou sendo referência em outros assuntos. Suas obras são material de pesquisa, inclusive o próprio Tim LaHaye, que utilizou muito desse conceito dos 4 temperamentos. Agora aqui, dos 4 humores, as 4 bases. Desde a antiguidade, em várias civilizações, o número 4 tem um simbolismo especial. Tinha algo místico, algo sobrenatural em volta do número 4, segundo as civilizações antigas. E qual que era o simbolismo do número 4 nessa época? O da plenitude, o da totalidade, o da abrangência, da universalidade. Os filósofos gregos, eles tinham imaginado o universo formado por 4 elementos: terra, ar, fogo e água, dotados de 4 qualidades: quente, frio, seco e úmido. O campo da biologia deu origem à concepção dos 4 humores do corpo humano. O conceito de humor em grego, na escola hipocrática, era de uma substância líquida existente no organismo, necessária à manutenção e à saúde, e o número de humores também era 4. Segundo a doutrina dos 4 humores, o sangue é armazenado no fígado e levado ao coração, onde ele se aquece, sendo considerado quente e úmido. A fleuma, que compreende todas as secreções mucosas, provém do cérebro e é fria por natureza. A bile amarela é secretada pelo fígado e é quente e seca, enquanto a bile negra é produzido no baço e no estômago e é de natureza fria e seca. A doutrina dos 4 humores encaixava-se perfeitamente na concepção filosófica da estrutura do universo.
estabeleceu-se uma correspondência entre os 4 humores, com os 4 elementos, que é a terra, ar, fogo e água, com as 4 qualidades, frio, quente, seco e úmido, com as 4 estações do ano, inverno, primavera, verão e outono. Existia todo esse simbolismo em volta do número 4. Galeno, no século II d.C., com prestígio da sua autoridade, ele revitalizou a doutrina moral e ressaltou a importância dos 4 temperamentos, conforme o predomínio de um dos 4 humores: sanguíneo, fleumático, colérico, o melancólico. Colérico, portanto, é aquele que tem mais bile amarela, e melancólico que tem mais bile negra. Transfere-se deste modo para o comportamento das pessoas. Então, conforme as pessoas tinham os fluidos, isso ia afetar diretamente o comportamento das pessoas. Ou seja, esses humores, esses líquidos ali dentro das pessoas, do ser humano, iria interferir no comportamento e no equilíbrio, na harmonia ali dos humores. As expressões bom humor, mau humor, bem-humorado, mal-humorado, provêm desses conceitos de Hipócrates. A doutrina da patologia humoral guiou a prática médica por mais de 2000 anos e só começou a perder terreno com a descoberta da estrutura celular dos seres vivos, graças ao desenvolvimento da microscopia. Porque a microscopia é a ferramenta responsável para avaliar, analisar os micro-organismos. Conforme foi surgindo essa ferramenta, essa estrutura, perdeu-se um pouco a força aí de dizer que o comportamento das pessoas, o equilíbrio das pessoas, a saúde das pessoas estavam voltadas a esses humores. Por meio do microscópio começou-se a observar os micro-organismos, que também eram capazes de repente produzir doença, produzir alterações ali na fisiologia do ser humano. Os órgãos e os tecidos deixaram de ser considerados como massas consistentes, resultantes da solidificação dos humores, e passaram a ser vistos como aglomerados de células individuais, adaptadas à natureza e à função de cada órgão. Essa era aí da microscopia, da descoberta aí dos micro-organismos, isso trouxe uma grande revolução na forma de pensar, na forma de fundamentalizar os seus conceitos, que daí começou a ser também um divisor de águas aí para novos conhecimentos, novos conceitos e novas pesquisas. Com base nisso tudo é que nós temos aqui os 4 tipos de temperamentos: o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. A explicação mais prática sobre cada temperamento, suas fraquezas, suas forças, suas qualidades, seus defeitos, vão ser explicadas na aula 2. Dentro daquele segmento que eu falaria nessa aula, nós vamos ver agora a importância de aprendermos sobre temperamentos. Uma pergunta para nós refletirmos: qual a importância de aprendermos sobre os temperamentos e identificarmos qual deles faz parte da nossa vida? Eu respondo essa pergunta com a frase do grande filósofo Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Esta frase indica que o primeiro passo para o verdadeiro conhecimento é conhecermos a nós mesmos, nossas forças, nossas fraquezas, as habilidades, as debilidades, as qualidades, os defeitos. Se quisermos conhecer o mundo à nossa volta, devemos, em primeiro lugar, conhecer quem somos. Não tem como nós sabermos quem somos do dia para a noite, apenas num dia, apenas numa reflexão. É uma busca constante, é um procedimento, uma prática constante. O processo de autoconhecimento muda a forma como o indivíduo interage com as outras pessoas, abrindo a possibilidade de viver algo novo. À medida que a pessoa se permite avaliar-se a si mesmo, a se aprofundar num autoconhecimento, ela muda a forma de interagir com outras pessoas. Com isso, ela abre portas para uma proximidade, para as pessoas se aproximarem, para compartilhar ideias, experiências, compartilharem conhecimentos. Uma outra explicação sobre essa frase: é necessário termos uma noção de quem somos e dar uma importância equilibrada
ao que as outras pessoas pensam e falam sobre nós, não desprezando conselhos que podem ser bons, porém filtrando aquilo que se ouve, avaliando se de fato é algo relevante que edifica. O primeiro passo é nós sabermos quem somos. E à medida que as pessoas falarem algo de nós, nós buscarmos um equilíbrio. Não desprezar. Tem gente que fala, não ouço ninguém, eu faço o que eu quero, eu sou dona de mim. Tá, nem ser assim tão radical, mas também não ficar dando ouvido a tudo que se fala. É importante que se haja um equilíbrio e que haja um filtro. O que essa pessoa está falando irá contribuir para o meu crescimento, para o meu avanço, para o meu progresso? A pessoa está citando um mau comportamento meu. Por mais que a gente fique irritado quando alguém fala da gente, do nosso comportamento, ainda que irritado, reflita. Reflita se aquilo que está sendo falado, de repente é para você melhorar como pessoa, melhorar seu comportamento, seu relacionamento com as pessoas. De repente você é uma pessoa que tem grandes qualidades, mas por causa de algumas atitudes do temperamento, você se autodestrói, você afunda com seus projetos, você afunda com seus relacionamentos. Então, de repente, alguém vem e te dar um alerta. Olha, presta atenção, você fala demais, às vezes você tem uma forma de falar meio... Tenha calma, tenha cautela. Então, às vezes a pessoa está te dando uma dica. Ao invés de explodirmos com a pessoa que está nos dando uma dica, um toquezinho ali, vamos ouvir e refletir e filtrar. Bom, de fato, essa pessoa tá... Não gostei muito que ela falou mal de mim, mas... faz sentido, então deixa eu refletir, deixa eu ponderar, nem desprezar total, mas também não engolir tudo que se ouve. Senão, se for ouvir tudo que as pessoas vão falar da gente de uma forma pejorativa, a gente acaba se afundando. Melhor não, né? Vamos ter o equilíbrio, vamos filtrar. Agora vamos ao criador desta frase, conhece-te a ti mesmo, que foi Sócrates. Sócrates, ele viveu 470 anos antes de Cristo, 470 a 399 anos antes de Cristo. Ele nasceu na cidade de Atenas, num vilarejo razoavelmente pobre. Seu pai era um escultor, especialista em entalhar colunas nos templos, e a sua mãe era parteira. Sócrates vivia uma vida normal, tentando aprender o ofício do seu pai, o que ele achava complicado demais. Não foi para a escola, nem aprendeu a ler ou a escrever. Embora tivesse algum dinheiro, os professores eram caríssimos. Chegou a fazer alguns cursos, como música, condicionamento físico. E muitas vezes os amigos de Sócrates zombavam dele devido à incapacidade que ele tinha com os mármores. Tentava ajudar o pai a esculpir, mas não ficava bom não. E os amigos ficavam debochando dele, zombando dele lá. Tá ruim esse negócio, hein, Sócrates? Tá muito ruim. Mesmo assim, quando ele tinha uma oportunidade de ajudar o pai, ele mais atrapalhava do que ajudava. Acho que o pai falava pra ele, não, pelo amor de Deus, Sócrates, não precisa, viu, lindo? Não precisa, pode seguir seu caminho. Porque ele mais atrapalhava do que ajudava. Homem feito, Sócrates, ele chamava muito atenção. Não só pela sua inteligência, mas também pela estranheza de sua figura e dos seus hábitos. Ele era corpulento, ele era baixo, um nariz chato, tinha olhos saltados, vestes assim mais velhas e os pés descalços. Ele vivia andando pelas ruas de Atenas descalço. Eu não consigo andar nem descalço em casa, que dirá nas ruas. O que se sabe de Sócrates é por meio dos alunos dele. Platão, por exemplo, um dos discípulos de Sócrates, que fala muito dele, porque Sócrates não deixou uma obra por escrita, porque ele valorizava muito o diálogo, é chamado isso de dialética, que era ali o diálogo com os alunos, ele conversar, explicar, discutir ali com os alunos as ideias. Ele não deixou nenhuma obra para que os discípulos, as pessoas seguissem. Sócrates valorizava mais esse contato, olho no olho, um conversando com o outro, expondo as suas ideias. Ele não quis se dedicar a fazer obras nenhuma. Alguns dizem que era porque ele não sabia escrever. O que se sabe de Sócrates é o que os seus alunos falam, Platão e alguns outros discípulos que ele teve por aí. Agora, como que Sócrates se encontrou na filosofia, a ponto dele ser considerado assim um dos maiores filósofos da sua geração? Entre idas e vindas, Sócrates ele foi tentando trabalhar com uma coisa e outra, um tempo com o pai como escultor, ele serviu também no exército ateniense, mas num certo dia ele foi ajudar a mãe dele, que era parteira, a realizar os procedimentos de um parto, que estava
muito difícil, muito complicado. E como um bom pensador, ele ficou refletindo nessa cena, nesse momento. E diante disso, algo diferente aconteceu na sua mente. Ele começou a pensar no trabalho dela. Ele refletiu o seguinte, que a mãe dele, ela não deveria criar o bebê, apenas ajudá-lo a nascer e tentar diminuir a dor do parto, tanto para a mãe como para o bebê. E ao mesmo tempo, se a mãe dele não tirasse o bebê, logo ia morrer o bebê e a mãe do bebê. Sócrates, então, ele começou a pensar que ele também, de uma certa forma, era um parteiro. A mãe dele era uma parteira no sentido literal ali, ela tirava os bebês. Mas ele se coloca como um parteiro no sentido figurado, querendo dizer o seguinte, que o conhecimento estava dentro da pessoa, porque a pessoa era capaz de aprender por si mesma. Mas ele poderia ajudar esse conhecimento a nascer, tentar diminuir a dor disso tudo, que não fosse conflitante para a pessoa, para o aluno, expor o seu conhecimento. Então ele seria o facilitador. A partir daí, então, ele se posicionou como um filósofo e como um educador. Ele desenvolveu o método socrático, que é algo assim muito complexo. Vou explicar aqui de uma forma muito resumida, superficial, muito básica mesmo, só para termos uma noção. O que era esse método socrático? Que ensina a ideia de que o professor não deve trazer um conhecimento como uma verdade absoluta, indiscutível, mas sim algo em que o aluno possa também discutir e expor as suas ideias, e daí ambos chegarem a uma conclusão. Ao invés de ensinar algo complexo, Sócrates ele dividia em pequenas questões, onde os discípulos veriam várias possibilidades para resolver aquela questão. Assim sendo, os dois juntos, o mestre, o professor, o discípulo, chegariam a uma resposta final. Quais resoluções poderia ter aquele assunto? Basicamente, muito resumidamente, esse era o método socrático. Sócrates, como já era de se imaginar, ele costumava passar horas e horas e horas mergulhado em seus pensamentos. Quando ele não estava meditando solitário, ele conversava com seus discípulos, procurando ajudá-los na busca da verdade. Sócrates ele teve um marco muito importante na história da filosofia. Foi tão importante que existiu a fase pré-socrática e pós-socrática, querendo nos ensinar o seguinte, que Sócrates, com seus conceitos, foi um divisor de águas no conhecimento, na filosofia da época. Por que ele teve um marco importante aí na história da filosofia? Os gregos antigos, eles tinham muitos conceitos sobre os elementos da natureza, as leis do universo, o sentido da vida. E Sócrates mudou a rota desses assuntos. Até então era somente esse direcionamento que os filósofos percorriam. Ao invés das pessoas buscarem respostas no universo, na natureza, eles deveriam olhar para dentro de si e buscarem o autoconhecimento. Por isso dessa frase, conhece-te a ti mesmo. Sócrates entendia que a sabedoria e o conhecimento já estavam dentro do indivíduo. Ao invés de ficar investigando o universo, os elementos da natureza, ficaria melhor se elas investigassem a si mesmos. A parte de Sócrates dizer que nós devemos conhecer a nós mesmos está dentro do que acreditamos, falando numa perspectiva cristã. Sim, combina um pouquinho com o que o apóstolo Paulo falou no dia da ceia na igreja de Coríntios, dizendo: examine-se o homem a si mesmo antes de beber da ceia. Então combina. Mas algo ele diz que não condiz com a Bíblia. Ele ensina que a pessoa, olhando para si mesmo, encontrará a verdadeira sabedoria, atribuindo esse poder ao esforço do próprio ser humano. Mas nós vemos escrito diferente na palavra de Deus, é o que nós vamos conferir agora. Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. E em Tiago 1:5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida.
Baseado no conhecimento cristão e do que a Bíblia nos ensina, essa questão de conhecer-se a si mesmo, sim, nós podemos entender que correto, é benéfico. Porém, o início da nossa sabedoria vem do temor a Deus e não está dentro de nós mesmos. Nós atribuímos isso ao temor a Deus, que dali começamos sim a ter a sabedoria, a verdadeira sabedoria dentro de nós. A importância de aprendermos sobre temperamentos, que é conhecer-se a si mesmo, equilibrar a vida emocional. Por que equilibrar a vida emocional? Vocês imaginam uma pessoa com um temperamento totalmente descontrolado, quando se envolve com outras pessoas, na interação com o seu próximo, aquela sempre em confusão, sempre em bagunça, a vida emocional dela fica alterada, agitada, fica desequilibrada. Quando nós conhecemos os nossos temperamentos, nós começamos a equilibrar um pouquinho melhor a nossa vida emocional. O relacionamento com as pessoas fica melhor. Consequentemente, nós também ficamos melhor, com a vida emocional mais equilibrada. E uma outra questão também sobre os temperamentos é ajudar os outros nas suas limitações. De repente nós vemos a pessoa ter um problema no temperamento dela, alguma situação desfavorável, nós podemos estar ajudando a pessoa naquela limitação, naquela fraqueza que ela tem no temperamento dela. E a outra questão é assim, é nós lidarmos melhor com as pessoas e conosco mesmo. Essa é a importância de nós aprendermos sobre temperamentos. No sentido mais prático, né, o que é temperamento? Temperamento é o conjunto de características que afetam o nosso comportamento. Ações, reações, atitudes, escolhas, procedimentos. E a individualidade que nos diferencia das demais pessoas. Agora, o que não é temperamento? Temperamento não é caráter. Temperamento é o que somos. Alegres, tristes, verdadeiros, organizados, bagunceiros. Caráter é o que fazemos. Falar a verdade, mentir, desrespeitar, duvidar, praticar a honestidade, trair, puxar o tapete dos outros. Na aula 2 eu vou entrar um pouquinho mais detalhadamente nessas definições de caráter, um pouquinho mais de temperamento e vou acrescentar sobre a personalidade. Ambos precisam da interação do outro para se manifestar, ou seja, tanto o temperamento como o caráter, eles precisam da outra pessoa para se manifestar. A pessoa que mora sozinha, convive sozinha, não tem ninguém para ela manifestar o que está dentro dela. Na união das pessoas ali, na interação, é que cada um vai ver mais ou menos como que o temperamento de um é, o temperamento de outro é. Às vezes a pessoa é muito quietinha, sozinha. Mas se ela está entre as pessoas, é uma pessoa que se irrita fácil, perde a paciência fácil. Existe essa questão, né? Na interação é que nós vamos conhecendo um pouquinho, às vezes até a própria pessoa não sabe que ela teria determinada reação, aquela atitude, porque não convive muito com outras pessoas, às vezes é uma convivência rápida, é um oi, é uma festinha, um momentinho lá na escola, num curso, muito rápido, mas na convivência ali ficam-se mais evidentes os traços de temperamento de cada pessoa, de cada indivíduo. E uma observação dentro disso é assim, que o temperamento tem como relevar algumas questões. Por exemplo, uma pessoa mais tímida, ela trabalha numa empresa, ela é caladinha, na dela, dá para relevar. Alguém chama, conversa, você é quietinha, fala um pouco mais, se expõe um pouco mais, vai auxiliar, mas é relevante. Uma pessoa muito brincalhona, vai trabalhar, mas brinca, quer brincar, quer falar, quer contar piada. Tem como relevar, é só alguém chamar, conversar, olha, né, você brinca demais, né? Brinca um pouquinho menos, você atrapalha os outros, atrapalha aí a organização. Só não dá para relevar se a pessoa ficar contando piada e não trabalhar, e não tem como. Mas se é uma pessoa alegre, que trabalha, mas também se diverte, então dá para relevar. Isso no sentido do temperamento. Agora o caráter, no sentido negativo, não tem como relevar. A questão da mentira. A pessoa trabalha num lugar e mente pro dono, mente pro seu encarregado, mente pro chefe, mente para todo mundo. Chega uma hora que começa a prejudicar o andamento da empresa, porque ninguém mais vai poder confiar nessa pessoa. Não tem como. Ou a pessoa muda, ou então vai ser mandada embora. Vai ser excluída daquele convívio social, naquela situação. Porque ninguém quer fazer negócio com mentiroso. Ninguém vai contar as coisas pro mentiroso. Ninguém vai confiar no mentiroso. Então chega um momento que essa pessoa vai começar sendo excluída. A pessoa pode ser advertida uma vez, duas vezes, mas na terceira as pessoas já começam a excluir. São traços aí negativos do caráter. Imagina
uma pessoa trabalha num lugar e tem o hábito de roubar, tem esse procedimento, não tem como conviver. O dono vai sair no prejuízo, a empresa vai afundar, a pessoa tem aquele hábito de estar roubando. Não tem como relevar, vai ter que ser cortado, vai ter que ser cancelado ali daquela situação. Traição também é uma questão de mau posicionamento da pessoa. Trai o chefe, trai um familiar, trai o esposo, a esposa. Tudo bem, tem pessoas que perdoam, tá? Cada um, mas é uma questão que é difícil relevar, difícil confiar novamente. Temperamento a gente releva, vai relevando. Agora um caráter no sentido negativo, geralmente a pessoa é meio que cortada das questões ali sociais por conta de um procedimento de mau caratismo. Uma questão importante de nós observarmos é que Deus não muda o temperamento. A pessoa tem uma ideia assim de que eu aceitei Jesus, vou mudar da água para o vinho. Deus é poderoso, faz o que Ele quiser com a vida de quem quiser. Deus é poderoso para mudar o que Ele quiser. Mas, no sentido assim mais prático do que nós podemos ir observando, Deus ele não muda o temperamento. Inclusive até de exemplos bíblicos também, de pessoas que a gente vê antes de Jesus com temperamento e depois que se converte, continua com o mesmo temperamento. Porém, o que acontece aí? Deus ele não muda o temperamento. Ele aperfeiçoa as qualidades e transforma as fraquezas e os defeitos. Isso à medida que a pessoa for dando espaço para Deus agir. Ainda dentro desse conceito de que Deus não muda o temperamento, mas Ele aperfeiçoa as qualidades e transforma as fraquezas e os defeitos, quando se fala de temperamentos transformados, essa é a ideia. A pessoa ela continua com o mesmo temperamento, porém rendido à vontade do Espírito Santo, e isso é um processo. À medida que aprendemos o que é certo e errado, o que agrada ou não a Deus, e por meio de situações que o próprio Deus prepara, é que iremos exercitar esse novo posicionamento em Cristo. Até então nós temos um posicionamento, umas reações, um procedimento por causa do nosso temperamento. Mas à medida que vamos conhecendo a Deus, a palavra de Deus, e vamos sendo confrontados, nós começamos a exercitar os novos procedimentos, um novo posicionamento em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas antigas que se refere àquilo que de repente vai desagradar a Deus, que não condiz com a palavra de Deus. Essas coisas velhas, antigas, ficam para trás. E ali começa tudo se fazendo novo, a pessoa tendo novos procedimentos. E em Provérbios 16:32 diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então aqui está dizendo assim que melhor é o longânimo. O que é longânimo? Aquele que tem o longo ânimo, que tem a paciência longa, do que um herói de guerra, o bambambam da guerra. Eu sou herói, eu destruo com tudo, acabo com tudo. Aqui a palavra está dizendo que é melhor o longânimo do que um herói de guerra. O que domina o seu espírito, o seu gênio, os seus procedimentos, é melhor do que tomar uma cidade. Basicamente é isso. À medida que na presença de Deus, sendo confrontados, aprendendo a palavra de Deus, nós vamos melhorando o nosso temperamento. À medida que nós vamos dando lugar para Deus, nós vamos melhorando o nosso temperamento. Agora, como que Deus trabalha no temperamento das pessoas? Trazendo situações para tratá-las. Se uma pessoa é estourada, ela tem um temperamento assim mais estourado, explosivo, se irrita fácil, Deus vai preparar situações que o irritem para ele saber lidar, aprendendo isso que nós lemos em Provérbios 16:32. Ser longânimo, acalmar, dominar o próprio espírito. E não é, Deus trabalha na minha vida, achar que a gente vai ficar numa rede e tudo vai fluir lindo, maravilhoso, nada vai me derrubar, nada vai me afetar. Não. Quando Deus trabalha no temperamento, Ele vai trazer justamente situações para irmos lidando. Só que se lá atrás nós tínhamos um procedimento, uma forma de agir, de reagir, nessa hora que Deus está trabalhando conosco, Ele vai trazer situações para nós termos posicionamentos diferentes. Muitas vezes Deus não muda a situação, Deus muda a forma como nós lidamos com aquela situação. Essa é a grande nobreza da coisa.
Nem sempre Deus vai mudar a situação. A gente ora, Deus pode mudar a situação? Pode, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele pode mudar. Mas se Ele quiser trabalhar no nosso caráter, no nosso coração, no nosso temperamento, pode ser que Ele não mude a situação, mas Ele vai mudando a forma como nós vamos lidando com as situações. E uma outra questão, não existe um temperamento melhor do que o outro. Todos têm defeitos e qualidades e todos têm fraquezas e forças. Na aula 2 também eu vou voltar nesse tópico aqui, porque eu tenho algumas nuances aí dentro desse raciocínio também, mas aqui eu tô mais no sentido básico. 2 verdades sobre essa afirmação aqui. Todos os temperamentos precisam se render a Cristo e ao mover do Espírito Santo e serem transformados por Deus. Existe uma ilusão da pessoa achar assim, a pessoa tem um temperamento mais estourado, esse sim precisa ter a transformação de Deus. Mas aquele é mais quietinho. Não, esse não precisa. Não necessariamente, porque o estouradão, todo mundo tá vendo que ele é estouradão. Deus e todo mundo. Agora a pessoa um pouquinho mais calada, mais introvertida, ela pode não fazer aquele barulhão, sair derrubando tudo, mas muitas vezes o pecado está no interior dela. Pecado de amargura, não consegue perdoar, porque não explode, guarda rancor, amargura, mágoa, tudo ali dentro. E Deus contempla. As pessoas não contemplam. Ai, que bonzinho, nossa, é tão bonzinho, é tão quietinho. É tão quietinho, mas o coração está diante de Deus. Ele vê que o estouradinho errou porque se estourou, mas o quietinho, o caladinho também está ali desagradando a Deus por questões do coração. Todo temperamento precisa render-se a Cristo. A única diferença aí nesse caso que eu citei é que um está exposto para todo mundo. Todo mundo viu estouradinho. O bocudo, que fala mais que a boca, que é estourado, todo mundo vê. Agora o caladinho, ninguém está vendo. O que ele está fazendo lá no quarto, em silêncio, lá na sua casa. Ninguém está vendo, ninguém está sabendo. Mas Deus está contemplando o coração. E ali ele está encontrando também muitas situações guardadas que ninguém sabe, mas que estão desagradando a Deus. Por isso que eu insisto em dizer que todos os temperamentos precisam se render a Cristo, ao mover do Espírito Santo e serem transformados por Deus. Importante que venhamos aceitar o temperamento que temos e sermos nós mesmos. É muito comum alguém ser elogiado porque tem determinado temperamento. Nossa, essa pessoa, ela faz isso, faz aquilo outro, porque tem esse temperamento, essa pessoa chega, que legal que ela faz. Aí aqueles que não têm aquele temperamento se sentem até diminuídos. Puxa vida, eu queria ter aquele temperamento, porque aquele sim é o temperamento ideal. O meu é isso, aquilo, e começa assim, a desvalorizar. Mas é importante que venhamos aceitar o temperamento que temos, sermos nós mesmos, sim, não ficarmos imitando A ou B. Ele tem aquele temperamento, eu também vou imitar. Sermos nós mesmos, porém com a consciência de que devemos, com a ajuda do Espírito Santo, maximizar as nossas qualidades e minimizar os nossos defeitos. Com a consciência que nós precisamos sempre estar mudando, amadurecendo, revendo nossos posicionamentos, nossos conceitos, nossas reações, nossos procedimentos. É muito importante essa consciência. A conclusão disso tudo que foi falado hoje. É necessário nós sairmos dessa aula sabendo que esse estudo ele foi baseado nos livros Temperamento Controlado pelo Espírito e Temperamentos Transformados, do autor Tim LaHaye. Tim LaHaye foi Timothy Francis LaHaye, o nome real dele. Ele foi pastor, educador, conselheiro, bacharel em artes, doutor em literatura e ministério cristão. E foi um grande influenciador cristão em sua época, conferencista, palestrante, escritor. Alguém que teve uma boa bagagem de conhecimento e experiências que podem nos ser úteis. Estes livros sobre temperamentos, eles foram escritos por Tim LaHaye com base na teoria de Hipócrates, desconsiderando a teoria dos humores. Então Tim LaHaye, ele teve como base somente a parte dos temperamentos, mas ele não concordou e não acrescentou a teoria dos humores nisso aqui. Ele não fez essa ligação, ele desconsiderou essa associação. A importância de estudarmos sobre temperamentos é
conhecer-se a si mesmo e buscar melhorar como pessoa com sabedoria em Deus e a ajuda do Espírito Santo. Hipócrates foi um médico grego que viveu 460 anos antes de Cristo, que defendeu a ideia de que a doença não era algo sobrenatural, relacionado à ira dos deuses, como os gregos da época acreditavam, e sim algo do próprio organismo físico da pessoa. Hipócrates, dentre outras especificações e conceitos, foi o criador da teoria sobre os 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Nós iremos nos aprofundar nesses temperamentos na aula 2, falando de cada um deles de uma forma mais prática. Foi baseado em suas observações clínicas em relação ao corpo humano. Outra questão que nós aprendemos nessa aula é buscar colocar em prática a famosa frase "conhece-te a ti mesmo", porque dessa forma nós iremos aprender a lidar com nossas forças, fraquezas, qualidades, defeitos e, consequentemente, teremos uma convivência melhor com os nossos semelhantes. Aprendemos também que Deus não muda o temperamento, Ele transforma os nossos pontos negativos, os nossos procedimentos em relação ao temperamento, mas ele não muda o temperamento. Mais para frente, nas últimas aulas, nós vamos ver exemplos bíblicos de pessoas que aceitaram a Jesus, sim, mas continuaram com o mesmo temperamento, apenas transformados em Cristo Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, transformados dos seus pontos negativos, fraquezas, defeitos, para algo melhor. E uma outra questão que nós encerramos dizendo assim que não existe um temperamento melhor que o outro. Todos carecem da graça de Deus, mas que para determinadas áreas, alguns temperamentos são mais adequados, não melhores. Porque quando se fala que esse temperamento é melhor que aquele, dá um sentido de superioridade. O meu é melhor que o seu. Não. Nesse aspecto, nesse ponto de vista, não existe um temperamento melhor que o outro. A diferença dos erros aí é que em temperamentos mais extrovertidos, mais espontâneos, os erros ficam evidentes, os pecados ficam evidentes para os outros verem. E os mais introvertidos ficam com seus pecados internos, com seus diálogos internos, com as suas amarguras, coisas que muitas vezes não têm agradado a Deus também. Essa é a diferença. Ou seja, tanto uma pessoa de um temperamento mais extrovertido como um temperamento mais introvertido, todos carecem da graça de Deus. Agora vem uma pergunta de reflexão. Você quer melhorar como pessoa, ter uma convivência saudável com seus semelhantes e tornar o seu temperamento algo mais agradável e edificante? Se você deseja isso, então tenha o temor a Deus primeiramente, depois conhece-te a ti mesmo. Eu encerro aqui esta aula e te aguardo na aula 2. Tchau, tchau.